Muita gente acredita que boas empresas pagadoras de dividendos devem distribuir proventos todo trimestre. Na verdade, essa é uma teoria que disse o senhor Luiz Barsi Filho, o mestre. Mas a grande questão é, será que tudo isso se comprova se a gente puxar e ver na prática, de verdade? Um estudo analisou mais de 3 anos de pagamentos na bolsa e trouxe uma resposta. Spoiler para você, tá? A conclusão dessa pesquisa pode mudar a forma como você escolhe as suas ações. E ela também revelou se no fim das contas a teoria do Sr. Barsi tá certa ou não. Será que ele acertou, hein? Vou te mostrar essa resposta e também vou te explicar por que olhar só a frequência dos dividendos pode ser uma falha grave na estratégia da sua carteira. Fica comigo até o fim. Fala, meu amigo dinheirudo, claro que você conhece quem é o senhor Barsi Filho. Você estava lá comigo o dia que eu entrevistei ele, Bruno? Eu não fui, você mas não foi, eu né? editei o vídeo depois. Ah, boa. Vamos colocar para você ver no final. Ele é considerado o rei dos dividendos. Ninguém mais, ninguém menos que o maior investidor, pessoa física da nossa bolsa. É uma lenda. Lenda viva. E recentemente ele falou assim, se uma empresa tem uma política de pagar dividendos trimestrais, é porque ela tem a segurança de que vai ter recursos para distribuir trimestralmente. Então, é um indicador favorável a se comprar ações de uma empresa. Entendeu a lógica dele, né? Se a empresa gera caixa de verdade, se ela tem um modelo de negócios sólido e resiliente, ela consegue distribuir parte desse lucro com regularidade. Mas aí surge a grande pergunta, será mesmo que todas as companhias que pagam dividendo trimestral são boas? Ou será que só algumas que conseguem sustentar esse padrão sem comprometer o negócio, hein? Um estudo trouxe a resposta e ela pode surpreender você. O analista Bruno Oliveira, do Vida de Acionista, levantou dados de 2022 a 2024 para descobrir isso. Inclusive, olha ele aí do lado da lenda. O primeiro passo, claro, foi identificar quais que seriam essas empresas que pagam dividendos trimestrais de forma consistente nesse período, né? As empresas são essas que você está vendo que o Brunão está colocando na tela para você agora. E é isso mesmo, são só essas, sabe quantas? 17. A gente está falando de menos de 5% de todas as companhias listadas na Bolsa. O que levanta mais 2 questões. Será que é possível que a Bolsa brasileira tem só 17 empresas boas? E será mesmo que todas essas 17 são sólidas e estão com uma boa saúde financeira? A gente já vai chegar nessa ferida aí, vamos por partes. Dentro desse grupo, algumas empresas se destacaram. CEMIG, Banco do Brasil e Banestes aparecem aqui entre as 5 maiores pagadoras de dividendos nos 3 anos analisados. Inclusive tem um padrão interessante aqui, no top 3 estão 2 bancos e uma empresa de energia. São setores perenes, e tem um fluxo de caixa previsível. Que tal se a gente confirmar essas informações? Vamos lá? Vou abrir aqui o Invest in Pro e vou digitar o nome da empresa no campo de busca que aparece lá em cima. Vamos ver a CEMIG. Tá aqui os tickers CEMIG 3 e CEMIG 4. Eu vou clicar aqui em CEMIG 3. E aqui na tela do resumo diz qual que é o nível de incerteza dessa empresa. Baixa. É aquilo que eu disse, um setor perene. Todo mundo vai continuar usando energia elétrica, não importa o que aconteça. Na tela dos dividendos, você vê o Dividend Yield, a distribuição de dividendo comparada com o valor da ação nesse momento, mais de 10%. Descendo aqui para o gráfico, se a gente selecionar 10 anos, também dá para ver que apesar de alguns picos e quedas, os dividendos da CEMIG tendem a subir no decorrer do tempo, tá vendo? Vamos ver agora o Banco do Brasil. Vamos lá, digitar Banco do Brasil aqui em cima e tá aqui, BBAS3. Esse monte de resultados que aparecem aqui é porque o termo que a gente pesquisou aparece em ativos de várias bolsas ao redor do mundo. Mas aqui você consegue diferenciar pelo ticker, e também pelo BR que tem aqui do lado. E aqui a incerteza é maior que a da CEMIG, tá vendo? Tá média. E não é para menos, Os últimos resultados do BB deixaram o mercado preocupado por causa da inadimplência do agro, que prejudicou os demais resultados. Na tela de dividendos, olha que interessante, DY de quase 11%. E no gráfico de 10 anos a gente também pode ver uma tendência de crescimento. Mas lembrando que agora em 2025, o banco anunciou a redução no payout, na distribuição de dividendos, de 40% para 30% do lucro somente. A gente pode dar uma olhada aqui no Banestes também, para a gente ver, que é o Banco do Estado do Espírito Santo.
Digitando aqui em cima, você já vê que tem dois tickers, BEES3 e o BEES4. Vamos no 3. Na tela de dividendos, a gente vê o DY quase 4%. E o gráfico do pagamento de dividendos no decorrer de 10 anos não é tão bonito quanto o da CEMIG e do BB, né? Tem regularidade, mas a tendência é de queda, devagar e sempre, tá vendo? Inclusive, esse é um ponto muito importante aqui no vídeo. Guarda o Banestes na mente aí, que já já a gente vai ver como isso ajuda a provar ou não a teoria do mestre Barsi. Essa plataforma que você está me vendo usar aqui é o Investing Pro. Dá para você fazer essa análise aí dos fundamentos das empresas e tem vários outros recursos. E o que eu acho mais legal são as carteiras, como as melhores ações brasileiras. Essa carteira aí, tá vendo? Bateu o Ibov tranquilamente. Em 10 anos, ela deu um retorno de 820%, ou seja, 630% acima do Ibov. Também tem carteiras para quem quer investir no mercado americano, fora o Warren AI, que é uma IA, que é um chatbot ali com acesso a todas as informações que estão na plataforma. E você pode conversar com ele assim como você faz com o ChatGPT, sabe? E ele vai trazer para você qualquer análise que você pedir. Inclusive, eu recomendo que você coloque nos favoritos as ações que você está de olho, por exemplo, as que a gente está falando aqui no vídeo, né? Porque assim, o próprio Warren responde coisas sobre ela, né? Sobre a sua carteira como um todo, como o perfil de risco dessa sua carteira aí de favoritos. Ou o que você quiser perguntar, né? E se assim como eu, você também gostou dessa proposta, você também pode contar com essa ferramenta que tanto ajuda a gente na hora de investir. Se você é inscrito aqui no nosso canal, tem desconto, tá? Não se esquece. Cupom exclusivo Dinheiro com Você para você levar mais 15% de desconto nos planos anual e bianual. Link no primeiro comentário, clica lá. Mas olha que interessante, ó, o levantamento que o Bruno Oliveira trouxe pra gente. Entre as 17 empresas que pagaram dividendos trimestrais, várias não passam no teste da renda passiva de qualidade, Bruno. Quer ver um exemplo? Ó, vou te dar vários. Camil e M. Dias Branco, sabe? Fabricante daqueles... É biscoito ou bolacha, hein? Isso eu quero saber. Escreva aqui nos comentários. Isso dá uma treta. São empresas do setor de alimentos, né, que estão na lista. E elas pagam dividendos trimestralmente, mas sofrem com margens apertadas, custos instáveis das commodities, né? E com isso elas têm um lucro inconsistente e dividendos pouco confiáveis. Reforçando, né, o jeito Barsi de investir, que ele prioriza setores perenes e muitas vezes regulados, o famoso BEST. Sabe o que é o BEST? BEST. Bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Olha aí. Com histórico consistente de dividendos, resiliência e margem robusta. Então, não é o caso dessas duas empresas. Não. E outra empresa que está na lista é do varejo, que provavelmente o Barsi não investiria de forma consistente nela, né? Não está no BEST. Não está no BEST. Seria só um trade, digamos assim, se é que a gente pode dizer. É a Lojas Renner que precisa investir pesado para enfrentar a concorrência e acaba sobrando pouco espaço para dividir com o acionista. Tem também a construtora EasyTech, que é totalmente dependente dos ciclos da economia e dos juros também. E isso deixa os resultados dela muito voláteis, mesmo com pagamentos de dividendos sendo feitos trimestralmente. E a outra é mais desconhecida, Bruno, é a WLM. Que é isso? Que ela investe no agro e, dentre outras coisas, é um grupo de concessionárias da Scania. Tem margem estreita também e também sofre com juros altos. Ou seja, todas essas empresas, sim, pagaram com frequência todo santo trimestre, mas isso não as torna boas escolhas, né, para quem quer viver de dividendos necessariamente. E esse é o ponto mais importante aqui, ó. Não basta você olhar só a regularidade do pagamento. A saúde financeira e a capacidade de gerar valor no longo prazo são muito mais importantes. Isso é o que o estudo deixou claro. E se o seu objetivo é ter renda passiva a partir de dividendos no longo prazo, vou deixar um recado para você no finalzinho do vídeo, você precisa olhar outros indicadores. Presta atenção aqui, ó, porque essa dica vale ouro. O que é bom você olhar? Ó, governança, se a empresa é séria, transparente, se ela respeita a gente, né, investidores minoritários. Histórico de resultados, para ver se o lucro é consistente ao longo dos anos, né, sem oscilações bruscas. Indicadores de retorno, como o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. E ele mostra se a empresa usa bem os resultados que ela tem. E o crescimento de receitas e lucros também é muito importante, afinal, sem crescimento não tem como manter dividendos crescentes no longo prazo. E, finalmente, claro, um dividend yield sustentável. Não adianta ficar olhando só dividendos altíssimos que acontecem por lucros não operacionais, né? Uma venda que a empresa fez, enfim.
e não vai se repetir. E é por isso que em um mesmo setor pode haver empresas bem diferentes. A CEMIG, por exemplo, paga bem, né? O Banestes também aparece na lista, mas o analista Bruno Oliveira, ele falou alguns pontos importantes, né? Que muita gente tem a mesma opinião dele. Ele não considera que a CEMIG seja a melhor do setor elétrico, ele gosta mais de ENGIE. E o mesmo vale para o Banestes, que na opinião dele perde para o Itaú, que é melhor banco, seguido inclusive depois dele o Banco do Brasil. Ou seja, em outras palavras, o importante não é quanto e nem quando a empresa paga, é de onde vem esse dinheiro e se ela vai conseguir manter esse padrão no futuro. Tanto é que tem empresas que não pagam dividendos trimestralmente, mas são consideradas boas. O Bruno trouxe BB Seguridade, que distribui 90% do lucro, paga semestralmente, mas é uma boa empresa. Falou também da CSN Mineração, que vem desde o IPO distribuindo bastante, alguns anos inclusive chegando a mais de 100% do lucro, e é uma empresa que compete bastante com a Vale. E outra que ele citou é a ISA Energia, que paga dividendos anualmente, mas direitinho, com consistência. E ela tem feito muito investimento, mas continua entregando valor para o acionista. O problema da ISA Energia, Bruno, é outro. Ó. Qual é? A ação preferencial dela, ela tem 0% de tag along, ou seja, tem risco de governança, né? Se chegar um novo controlador ali querendo comprar a empresa, ele não tem obrigação nenhuma de te oferecer R$1 pela sua ação. Olha só. Bravo. Agora, até a ISA E3, né, que é a ação ordinária, você tem só 80% do tag along. Ele tem que oferecer para você 80% que oferece para os controladores. Certo. Que já não é o ideal seria 100%. Mas ainda assim, a liquidez dela é ridícula. Média diária de R$50 mil negociados contra 35 milhões de ISA E4. Ou seja, no meu modo de ver, é uma empresa que não quer a gente como sócio, é uma pena. É verdade. Tá vendo como é que é uma armadilha você ficar olhando só para os dividendos? Eu concordo que pagar dividendos com regularidade é um bom sinal, mas assim como o Sr. Barsi deve pensar também, tenho certeza que isso não é tudo. É importante olhar outros indicadores, como eu falei, né? Um outro exemplo é a Amazon. Sabe qual o histórico de dividendos da Amazon? Deve ser 0. Nenhum. Exato. Nubank? Nenhum. Nenhum. Paga, inclusive, bônus para funcionários com ações, né? E não dá para dizer que as pessoas que investiram nessas empresas aí, como a Amazon, andou triste nos últimos anos, não, viu? Não deve estar, não. Sem contar uma coisa, a maioria das pessoas que está buscando dividendos quer comer o bolo antes dele ficar pronto. Isso é verdade. Ou seja, ainda não está na fase de usufruto, mas já quer, ó. A pessoa precisaria reinvestir os dividendos, né? Para aumentar o bolo, no caso, o bolo de dinheiro, não sair gastando os dividendos toda vez, como se caísse do céu, né? Mas enfim, eu preciso dizer que eu sou fã declarado do mestre senhor Luiz Barsi Filho, não apenas pelo patrimônio que ele construiu, né, Bruno? Mas sobretudo por ele ter transformado a educação financeira em missão pública muito antes de existir YouTube, internet, canais de educação financeira como o nosso. E a contribuição dele vai muito além dos dividendos, é sobre disciplina e paciência para poder aproveitar os ciclos. Portanto, na minha opinião, a melhor homenagem que a gente pode fazer à escola do Barsi é seguir o espírito, não o dogma. Buscar empresas perenes, com boa governança, que nos proteja, com capacidade comprovada de gerar caixa ao longo dos ciclos e, claro, a gente comprar sempre. Dividendos são consequência, o método vem antes. E é nessa coerência que a tese do Sr. Barsi continua de pé. Convido você para assistir a nossa entrevista com o mestre Barsi, a antiga, mas vale ouro. Tem também o papo com os meus amigos lá do AGF. E deixa aquele comentário, como sempre que o Brunão fala, para provar que você ficou até o final. Eu quero saber que lição você aprendeu com o Barsi. Boa, manda aqui. Valeu, tudo de bom. Tchau.